terra será destruída. Uma mentira que virou verdade dentro da religião. A palavra mundo aqui é aion, que quer dizer uma era histórica, e não o fim do universo ou o fim do cosmos, como os futuristas têm ensinado ao longo dos tempos. Essa velha ideia de que esta terra a qual habitamos será destruída é uma inverdade, ou seja, é uma mensagem errônea criada pelo sistema religioso. E não há uma linha de escrita devidamente vista para apoiar esta teoria. Os homens são muito propensos a saltar sobre certas conclusões sobre as doutrinas das Escrituras sem uma adequada análise. Uma grande rotina de falsos ensinamentos foram nos transmitidos desde a Idade das Trevas, ou seja, a idade dos papas, dos bispos, os primeiros pais das igrejas templárias, né? O triste é que a maioria de nós as aceitávamos como verdadeiras, sem nunca investigar por nós mesmos, crendo que tudo o que a tradição nos ensinou fosse realmente verdadeiro. Nunca prevaleceu, meus queridos, tamanha heresia no mundo do que esta, que a terra um dia seria destruída. E há uma abundância de passagens nas Escrituras que provam que a terra permanecerá para sempre, começando por esta aqui. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para. O fim do mundo, meus queridos, aqui dentro das Escrituras, é o falecimento da dispensação da lei de Moisés, a lei levítica, que tão grande, em grande parte, a Israel segundo a carne, poderia muito bem ser chamado de dispensação judaica. Foi justamente considerado como o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, verso 3, os irmãos sabem, né? O capítulo 24 de Mateus é o ponto escatológico que Jesus está ali conversando em particular com os discípulos. Diz assim: então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isto vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Então aqui começa uma narrativa, capítulo 24, e o Senhor vai falando os sinais, e os irmãos já conhecem aí, né, o texto. O Messias foi visto como aquele que traz um novo tempo, uma nova era, um novo governo, uma nova aliança com superiores promessas. O período do Messias foi, portanto, corretamente caracterizado como o mundo vindouro, uma nova dispensação. E a dissolução do estudo judeu era frequentemente mencionado no Antigo Testamento como o fim do mundo. Mas nós que nascemos há quase 2000 anos após o Tetelestai, pertencemos à nova criação e, portanto, temos motivos de sobra para comemorar a nossa manifestação em carne dentro de tudo já consumado. E isso é maravilhoso. E isso nos traz alegria ao sistema, não sei porquê. Parece que eles não se sentem felizes de saber que eles vieram depois de tudo consumado. Em Mateus 24, o verso 3, que lemos, fim do mundo deve ler de tal forma, fim da era. A palavra grega não é cosmos, mundo, né? Mas aion, que é idade, era ou tempo. Vamos ler de novo Mateus capítulo 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular, ou seja, numa conversa fechada, né?
Particular é você e mais alguém, né? Não é todos. E lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos. Ou seja, os discípulos já estavam vivendo esses tempos, o fim dos tempos, o fim dos dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, olha aí. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. A vida de Cristo está coligado ao mesmo período da destruição de Jerusalém e a queda do templo. Isso aparece em vários lugares nos evangelhos, em particular a partir dessas passagens que iremos ler aqui em seguir. Começando aqui por Mateus, capítulo de número 16, verso 28. Põe atenção na leitura aí, amado. Alguns que estão aqui aonde? No século 21? Não. Aqui na conversa com o Messias. Alguns que estão aqui, diz o nosso Senhor, que não deve provar da morte, até que venha o Filho do Homem que vem no seu reino. Ou seja, isto é evidente. Há alguns que estão aqui que viverão até o fim do mundo para a vinda de Cristo, que irá julgar a humanidade. Qual humanidade? Aquela geração. Eles ficariam vivos até a destruição de Jerusalém para a vinda de Cristo em julgamento sobre os judeus, sobre Israel. Em outro lugar, nós lemos em João capítulo 21, verso 22, falando com Pedro sobre João. E ele disse assim, João 21, capítulo 21, verso 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Verso 23. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus, os discípulos, a notícia de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então, os escritos se referem ao mundo aion e não ao mundo cosmo, mas a uma era, o mundo específico, ali o mundo habitado pelos judeus daquela era, daquela geração. Mateus capítulo 12, verso 32. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas quem disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, que iria passar, nem no mundo que viria. Ou seja, a nova dispensação, a nova Jerusalém. Efésios capítulo 1, verso 21. Muito acima de toda regra e autoridade, poder e domínio e todo nome que é chamado, não só nesta idade, mas também na idade para vir. Uma nova dispensação, uma nova aliança. Vamos ler essa mesma passagem aqui que nós lemos na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Efésios capítulo 1, verso 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Então, viria um novo mundo, viria uma nova dispensação. Mateus capítulo 13, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Era fim dos tempos ou últimos dias. E os segadores são os anjos. Lembrando que aqui é uma parábola, ok? Mateus capítulo 13, verso 40. Assim como os joios são recolhidos e queimados no fogo, assim será
o fim deste mundo. Queimado, passado por fogo. E na parousa do Filho do Homem, que trouxe o juízo, quer dizer, juízo, os que eram para a perdição não deram crédito à pregação e morreram pela espada, pela fome e pelo fogo. Lucas capítulo 18, verso 30. Que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Mateus capítulo 13, verso 49 e o 50. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e tirará os ímpios dentre os justos, e os lançará no forno do fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordeno, e eis que eu estou contigo sempre, até o fim dos tempos. Agora, meu querido, põe atenção aqui. 1 de Coríntios, capítulo 2, o verso 6 ao 8. Olha aí. Contudo, falamos sabedoria entre aqueles que são maduros. Uma sabedoria não desta idade, não deste mundo, nem dos governantes desta era, que estão passando. Está o quê? Passando. A era está passando. Mas falamos a sabedoria de Deus em um mistério, o oculto, sabedoria que Deus destinou antes dos séculos para a nossa glória, a sabedoria que nenhum dos governantes desta época compreendeu, pois, se a entendessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 de Coríntios 10, 11. Ora, essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para a nossa instrução, sobre quem chegaram os finais dos tempos. Chegaram aqui em Paulo ou não? Chegou. Vamos ler de novo? 1 de Coríntios 10, 11. Chegou o fim dos tempos ou não chegou? Vamos ler. Ora, estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para a nossa instrução, sobre quem chegaram os finais dos tempos. Simples assim. Não é? 2 de Coríntios 4:4. Em cujo caso o Deus deste mundo, ou o Deus desse século, cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem era o Deus daquele século? Aqui dentro da escrita. Vamos ler 2 de Coríntios 3:3. Vamos deixar que a Bíblia responde. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando, estava se desvanecendo, ou seja, aquela era, aquela lei, aquele ensino, aquelas ordenanças iria passar. Aquela dispensação judaica iria passar. Versículo 14. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Verso 15. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, ou seja, a lei antiga, a lei cerimonial, o antigo ensino, é lido, é colocado sobre o seu coração um véu. Verso 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Por isso que muitos não aceitam a nossa pregação, porque o que eles recebem lá dentro das chamadas igrejas são lições da antiga aliança. E toda vez que esse homem titulado de pastor, bispo, apóstolos, eles inculcam as lições do Antigo Testamento, eles estão fechando a mente do povo para não entender o evangelho do Cristo ressuscitado. É isso que quer dizer o texto.
Agora eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, verso 7. Para que nos séculos vindouros ele possa mostrar as riquezas superiores da sua graça em bondade para com nós em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, o versículo 1 ao 2. Deus, depois que ele falou há muito tempo aos pais, nos profetas, em muitas partes e de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, no tempo de Jesus já era os últimos dias, através de quem ele também fez o mundo. Hebreus capítulo 6, verso 5. E provei a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, uma nova dispensação, uma nova aliança. Hebreus capítulo 9, verso 26. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Isso já aconteceu. É claro que já aconteceu, né, meu querido? Claro que já aconteceu. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram preparados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito de coisas visíveis. Lucas capítulo 11, verso 50. Que o sangue de todos os profetas, que foi derramado desde a fundação do mundo, pode ser requerido dessa geração. João capítulo 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Por isso que crucificaram ele. Em outras palavras, não o aceitaram como o Messias. Até hoje, há muitos judeus que não o têm como tal. Romanos capítulo 1, verso 8. Primeiro agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, que a sua fé é falada em todo o mundo. Foi falada em todo o mundo. Foi pregado. 1 Timóteo 3,16. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade, revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, se manifestou em carne, né? Foi aprovado pelo Espírito de Deus. Sim, no batismo foi aprovado, né? Foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então o fim chegará. A pergunta que eu faço é: foi pregado este evangelho ou ainda será pregado num futuro incerto, como ensinam aí os teólogos, né, futuristas? Romanos capítulo 10, verso 18 responde: mas eu pergunto, Paulo perguntando aos que estavam em Roma, será que eles não ouviram a mensagem? Paulo responde: é claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a toda a terra. Olha, meus queridos, o governo romano tinha o domínio sobre o mundo daquela época. Isso nós podemos ver em Lucas capítulo 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo deve ser tributado. Todo mundo. Então, o governo romano tinha um domínio sobre todo mundo daquela época. Lucas capítulo 21, verso 26. Os corações dos homens falhançando por medo e para cuidar das coisas que estão vindo na terra,
Porque os poderes do céu serão abalados. E os poderes do céu sendo abalados aqui, meus queridos, era as lideranças, era aquela dispensação, era aquela aliança, ok? Era a lei. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28. E levantou-se um deles chamado Ágabos, e significou pelo Espírito que deveria haver uma grande escassez em todo o mundo, ou uma grande fome, né? Mas isso aconteceu, meu querido, nos dias de Cláudio César. Naquela época, o mundo recebeu a mensagem do Cristo, a pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Confira aí. E quando não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Está vendo aí as confirmações? A Bíblia responde. A Bíblia tem a resposta. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Olha aí. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. Quem passou por esta provação, meus queridos? A igreja da primeira era, a igreja primitiva. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Olha aí. Pois são espíritos de demônios que operam sinais que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia da ira, o dia do acerto de contas, o dia do Senhor, que aconteceu no ano 70 DC. Mateus capítulo 24, verso 30. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e então todas as tribos, são 12, né? Que é o número de todos os judeus daquela era, e verão o Filho do Homem entrando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Marcos 3, 27. E logo enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu. Romanos 10, 18 de novo. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, de verdade. Seu som entrou em toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. E para terminar, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E eles também que o transpassaram. Quem que transpassaram o Messias? Os soldados romanos. E todas as tribos. Quem são as tribos? São todo o Israel. Eles são divididos em 12 tribos. Lamentarão sobre eles, mesmo assim. Amém. Então aqui está, meu querido. O mundo não será destruído, como diz o sistema religioso. Foi comprovado aqui uma enxurrada de passagens bíblicas, e essa é mais uma falácia do sistema religioso. A terra permanece para sempre. A terra foi criada para o homem habitá-la. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos.